1.700.000 pessoas vão às ruas por todo o Brasil contra o governo e a corrupção. O Jornal da Cultura, primeira edição, foi ouvir especialistas para saber o que as manifestações representam para o futuro do país. A Polícia Federal cumpre agora pela manhã 18 mandados de prisão em nova fase da Operação Lava Jato. E ex-gerente da Petrobras volta para a prisão. A conta bancária sem taxas, é possível ter dinheiro no banco sem pagar nada por isso. Os desconectados, cada vez mais gente procura se desligar da tecnologia para manter saúde e relacionamentos. Na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro já governa por decreto com poderes ilimitados até o fim do ano. Na hora do esporte, os gols dos campeonatos Paulista e Carioca. Olá, boa tarde. Boa tarde. 15 de março de 2015, 30 anos depois do fim definitivo da ditadura militar, milhares vão às ruas contra o governo e a corrupção. Em São Paulo, centenas de milhares de pessoas fizeram manifestação pacífica na Avenida Paulista. Teve gente que foi a pé, de moto, de carro e até no colo da mamãe. Crianças, jovens, idosos, pessoas de todas as idades vestiram verde e amarelo e vieram até aqui, à frente do MASP, na Avenida Paulista, coração financeiro do país, protestar contra o governo da presidente Dilma Rousseff e também contra os recentes escândalos de corrupção que tomaram conta do país. Nós estamos lutando por um país melhor. A gente não aguenta mais a corrupção. É por eles que eu estou aqui. Rapidamente, a Avenida Paulista virou um mar de gente, com cartazes, faixas e vestidas com as cores da bandeira brasileira. Segundo a PM, eram 1 milhão. Para o Datafolha, 210.000 pessoas. Roberto trouxe uma lousa. Assim ficou mais fácil escrever todas as suas reivindicações. Da lousa foi onde nós aprendemos a ler, a escrever, e agora a gente está tentando fazer com que a lousa sirva para melhorar a democracia. 20 integrantes do grupo Carecas do Subúrbio foram presos e liberados à noite. Segundo a polícia, eles levavam rojões e socos ingleses. Apesar disso, o protesto teve caráter pacífico e não houve registros de violência. A população que está aqui presente hoje está dando um sinal que não é esse o caminho. Se eles entenderem a mensagem, pode ser que o governo mude. Se eles não entenderem a mensagem, a crise vai se agravar. A gente volta daqui a pouco a esse assunto, inclusive com análise de especialistas sobre o que esperar do governo e das manifestações daqui para frente. A gente vai agora para uma dica para o seu bolso. Nem todo mundo sabe, mas é possível ter uma conta bancária sem pagar nada por isso. Não é promoção, é direito garantido por lei. Você acha que paga muito caro nas tarifas do banco? Eu acho muito caro. Eu pago R$16,90 mês. Pagar não tem jeito, vai reclamar para quê? Para fugir de tantas taxas, existe uma opção pouco divulgada pelos bancos. A Conta Essencial, que tem um pacote de serviços básicos padronizado pelo Banco Central e isento de tarifas. Na Conta Essencial, o consumidor tem direito a cartão de débito, realização de até 4 saques por mês, até 2 transferências no mesmo banco por mês, 2 extratos por mês, 1 extrato anual, 10 folhas de cheque se o correntista preencher os requisitos exigidos pelo banco, compensação de cheques e consultas ilimitadas pela internet. Outra opção barata é a conta eletrônica ou conta digital, indicada para aqueles clientes que estão dispostos a realizar operações bancárias somente pelo computador ou pelo smartphone. A compra de produtos bancários não deixa de ser uma compra de serviços. Então, muitas vezes, você é tomado ou pela pressa ou pela necessidade, e aí acaba comprando um serviço de que você não precisa. Muitas pessoas precisam simplesmente de uma conta e um cartão para receber e sacar. Nada mais do que isso. Olha, quem não conseguir abrir uma conta essencial deve primeiro procurar a ouvidoria do seu banco. Se não funcionar, pode apresentar uma queixa junto ao Banco Central pelo site www.bcb.gov.br ou pelo telefone 145.
Muito bem, a gente continua falando sobre os direitos do consumidor. Para ninguém levar gato por lebre nessa Páscoa, o Instituto de Pesos e Medidas vai analisar e conferir o peso real de chocolates e também de pescados típicos dessa data. Quem está no IPEM, em São Paulo, é a repórter Laís Duarte. Boa tarde, Laís. Essa ação acontece em quais cidades? Oi, Aldo, boa tarde a todos. Aqui na capital paulista, Bauru, Ribeirão Preto, São José dos Campos e São Carlos também tem fiscalização. E aqui, olha, os fiscais do IPEM analisam pesos e medidas das delícias da Páscoa. Ovos de Páscoa, chocolates, bombons, também as colombas. Amanhã tem a fiscalização dos pescados. Eu vou conversar com o Paulo Lopes, que é responsável pela fiscalização. Boa tarde. Que tipo de irregularidades são encontradas nos chocolates? Principalmente na quantidade, a falta do peso, a falta do produto na embalagem. O consumidor que se sentir desconfiado em relação àquele produto pode denunciar? Deve, 0800 013 0522, faça a sua ligação que é grátis. Olha aqui, então uma dica, Aldo, na hora de comprar ovo de Páscoa, não olhe o número do ovo, olhe sim o peso que fica marcado aqui embaixo, aí você vai ter certeza do que está comprando. E outra coisa, as multas para quem comete irregularidades podem chegar a R$30 mil. Aldo. Muito bem, obrigado, Laís, pelas informações. Gabriela. Olha só, não basta ser chefe, tem que ter inteligência emocional. Exigir com firmeza, mas com doçura. Líderes que motivam e trabalham junto com a equipe têm funcionários mais produtivos e mais felizes. As baias enfileiradas. Só a mesa do chefe está separada. É assim na hierarquia das empresas? O bom líder supera as distâncias geográficas no escritório. O mau chefe deixa traumas, como aconteceu com a ex-gestora de Paulina. Ela não deixava você fazer as atividades, evoluir, né? E assim, ela trazia muitos problemas pessoais para dentro da empresa, né? Chamava a atenção das pessoas na frente de todo mundo, né? Feedback positivo ou negativo também ela dava na frente de todos. Dizem que boa parte da função do chefe é fazer com que os outros trabalhem para ele. Mas um bom líder trabalha junto e usa mais o autocontrole e a empatia do que a autoridade para motivar a equipe. Mais do que qualificação acadêmica, um líder precisa ter inteligência emocional. Saber ouvir, saber falar no tom certo, às vezes tem que ser impositivo, duro, às vezes tem que ter tato. A pessoa aqui do outro lado da mesa é mais sensível, é menos sensível, tem uma idade, tem outra idade. Então, todas essas características têm que ser analisadas, processadas muito rapidamente para que aquela pessoa tenha uma interlocução adequada. Para este consultor em RH, a primeira virtude para ser um líder competente é o respeito. Porque o respeito é a origem de todo o fundamento de toda qualquer relação. Seja chefe, chefiado, seja relacionamento marido e mulher, seja amizade, seja repórter e entrevistado, seja repórter e o câmera. Enfim, eu acho que o respeito é o alicerce de tudo. Isso aí. E se ainda ficou alguma rusga, algum problema que vai para a Justiça, problema trabalhista, começa hoje a primeira Semana Nacional de Conciliação Trabalhista, um mutirão para resolver casos pendentes na Justiça Trabalhista. Só em São Paulo, a previsão é de resolver mais de 800 processos. A repórter Lilian Coelho está no TRT e tem mais detalhes para a gente. Boa tarde, Lilian. Olá, boa tarde, Aldo, boa tarde a todos. Está aí uma oportunidade de resolver esses processos que tramitam há anos. E vale lembrar que essa ação acontece em todo o país. Para contar os detalhes para a gente, eu estou aqui com a juíza do TRT2, a doutora Mara Carvalho. Doutora, qual a vantagem da conciliação? A conciliação é de grande valia para nós da Justiça do Trabalho. Primeiro, porque ela desafoga o judiciário, traz uma solução mais rápida e mais célere para as demandas e, sobretudo, as partes chegam a um acordo, a um consenso por elas mesmas. Ou seja, elas conseguem negociar uma solução para o caso delas. E qual o passo a passo? Para nós aqui em São Paulo, neste evento, não há mais a possibilidade de inscrição de processos, mas nosso núcleo de conciliação atua de forma permanente, realizando aproximadamente 120, 130 audiências mês. Basta inscrever o seu processo no site do tribunal, que é www.trtsp.jus.br e seguir o passo a passo que o próprio site fornece. Ok, qual a expectativa para esse movimento? A melhor possível. É o primeiro evento que é promovido
pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a gente aqui do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e com os regionais de outro país também. Então, as expectativas são as melhores e a gente espera ter bons resultados. Ok, muito obrigada, doutora, e eu volto com vocês aí no estúdio. Ok, Lilian. Gabriela. Um vício moderno mantém olhos e dedos presos ao celular. É a dependência em tecnologia que rouba cada vez mais tempo e mais concentração. Se você sofre com isso, tem salvação. O analista de sistemas Paulo Perrucci vive conectado. Eu estou no meu trabalho, eu estou conectado o tempo todo, mas eu procuro sempre balancear o uso da tecnologia. O uso excessivo da internet pode atrapalhar as relações pessoais. Com o objetivo de livrar seus hóspedes da chamada eletropoluição, um hotel na Inglaterra ofereceu um pacote de desintoxicação. Por lá, nada de tecnologia, somente alternativas naturais para livrar o corpo e a mente dos efeitos do campo magnético gerado pelos aparelhos. Nada de rede sem fio, sinal de celular, telas touchscreen, TVs ou computadores. E a procura pelo hotel é grande, apesar do preço, 159 libras ou quase R$800 por dia. Esse tipo de hospedagem ainda não chegou ao Brasil, mas o especialista garante, as pessoas estão mais conscientes e buscam alternativas para reduzir o tempo dedicado à internet e às redes sociais. Você tem um telefone celular, você pode utilizar da maneira que você bem entenda. Só que, à medida em que você está focando sua atenção numa determinada atividade, lendo um livro, escrevendo um texto, estudando, desenvolvendo algum trabalho, que seu telefone fique distante de você. De preferência com o som desativado. A grande dica é que a gente, de fato, se aprofunde em uma atividade de cada vez. Essa divisão de atenção é que ela é muito prejudicial. Agora, uma notícia que chamou a atenção no final de semana: 7 sobreviventes do acidente de ônibus que matou 51 pessoas na tarde de sábado em Santa Catarina seguem internados em hospitais de Joinville. 3 em estado grave, apenas uma pessoa teve alta. O velório das vítimas fatais da tragédia começou no início da madrugada de hoje. Um velório coletivo foi realizado no Ginásio de Esportes de União da Vitória, no Paraná. Aulas da Rede Municipal de Ensino foram suspensas hoje. As outras vítimas da tragédia foram levadas para Porto União, em Santa Catarina. A maioria foi enterrada hoje de manhã. A polícia de Joinville já abriu um inquérito para verificar as causas do acidente. O ônibus de excursão seguia de União da Vitória para Guaratuba, no litoral do Paraná. Um dos sobreviventes ouviu alguns passageiros gritarem que o veículo estava sem freio. Logo em seguida, o motorista perdeu a direção do veículo nesta ribanceira, que fica no quilômetro 49 da rodovia SC 418. De acordo com o governo de Santa Catarina, trata-se da maior tragédia rodoviária no estado. Notícias internacionais: o parlamento da Venezuela aprova superpoderes para o presidente Nicolás Maduro, que poderá governar por decreto até o fim do ano. Um texto vago diz que Maduro poderá tomar medidas contra qualquer atividade interna que pretenda violentar a paz e a tranquilidade pública. A oposição teme que o governo use medidas para limitar o alcance dos partidos opositores antes das eleições parlamentares marcadas para o segundo semestre. O presidente Vladimir Putin admite que cogitou usar armas nucleares para garantir a anexação da Crimeia, território que fazia parte da Ucrânia e foi incorporado pela Rússia. A declaração foi dada em um documentário que estreou ontem para celebrar 1 ano da anexação. É a primeira vez que Putin fala abertamente do tema. Falando em Vladimir Putin, ele reapareceu. A TV pública russa exibiu imagens do presidente para eliminar os boatos de que Putin estaria morto depois de 1 semana sem aparições públicas. O presidente de Vanuatu, perto da Austrália, pede ajuda internacional urgente para reconstruir o país. Após a passagem do ciclone Pan, com ventos de mais de 250 km por hora, 80% das casas do arquipélago foram destruídas. A tempestade deixou dezenas de mortos. Essa foi a maior catástrofe natural da Oceania. Que tal um pôr do sol diferente, de outro ângulo? Um vídeo da NASA mostra como o sol se põe em Marte.
De lá, ele parece pequenino. O Sol vai sumindo do horizonte de Marte em um tom bem diferente do que estamos acostumados. Nada de cores quentes, amarelo, laranja. No planeta vermelho, o pôr do Sol é azul. Tem a ver com a composição da atmosfera marciana, que faz a luz se dispersar de um jeito diferente do que acontece na Terra, e com o acúmulo de poeira vermelha, que dá a cor para o planeta. As imagens foram capturadas pela sonda Opportunity, que explora Marte desde 2007. A seguir, para onde vai o país depois das manifestações deste 15 de março? Análise de especialistas sobre o que nos espera. E mais, no esporte, os gols do Campeonato Paulista e Carioca.